Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, que pela humilhação do vosso Filho reerguestes o mundo decaído, enchei os vossos filhos e filhas de santa alegria e dai aos que libertastes da escravidão do pecado o gozo das alegrias eternas. Por Cristo nosso Senhor. Amém. São José, valei-nos. Amado ouvinte do programa Oração da Manhã, sob o olhar intercessor de São José, nesta quarta-feira, quero te abraçar em Cristo e te desejar a paz que vem do ressuscitado. Nada melhor do que esta paz que vem de Deus aos nossos corações. A paz que o mundo nos oferece é uma paz doentia, machucada, imperfeita, incapaz de elevar o ânimo de nossas vidas a um patamar de verdadeira satisfação. Somente esta paz que vem do coração de nosso Senhor, esta paz que São José contemplou em seus braços, quando vejo a imagem de São José, pai de Jesus, pai adotivo de Jesus, com o menino nos braços, me faz realmente sentir quão grande e profunda foi a comunhão de São José com o Verbo encarnado, com nosso Senhor Jesus Cristo, contemplando o menino Jesus, o príncipe da paz, anunciado pelos profetas, que agora toca o coração da humanidade, a humanidade às vezes machucada, ferida, escravizada por tantas situações ruins. É essa paz que vem de nosso Senhor Jesus Cristo que fortalece o nosso interior, o nosso psiquismo, que incide também de forma tão positiva até mesmo na materialidade do nosso corpo, nos trazendo curas, alívios, fortificações interiores, para que possamos realmente atravessar as dificuldades da vida com a paz que vem do alto. Aliás, a nossa vida, ela está sempre marcada por esses desafios, por tantos obstáculos que precisamos atravessar e vencer. É interessante que a fé nos ensina a importância do outro, do irmão, do outro como sinal também de Deus para a nossa vida. E aqui a gente entende como que podemos superar tantas adversidades com a ajuda do outro. O outro passa às vezes a ser aquela mediação de Cristo na nossa vida. Eu me lembro uma vez, quando ainda no início do meu ministério, estava internado, e chegaram os jovens para orar com os doentes e oraram comigo. E eu senti muito bem com aquela oração. Eram os jovens da igreja, eles nem me conheciam ainda direito, mas chegaram com aquela humildade, com o terço na mão, com a Sagrada Escritura, fizeram o anúncio de Jesus e rezaram pela minha saúde. O outro não é o meu inferno, o outro é o meu irmão. A graça de Deus, a presença de Deus na nossa vida, passa também pela presença do outro, do irmão, da pessoa da igreja, da família, um amigo, às vezes até um estranho. Sempre Deus usa o outro como mediação para agir na nossa vida. Daí a fé cristã, ela se expressar também de forma comunitária, sobremaneira nos sacramentos, pois os fiéis, livres, unidos a Cristo, celebram estas vitórias. Pois Deus, através da nossa fé, da nossa entrega, Ele vai desfazendo as maldades neste mundo. O mal vai crescendo quando os bons não agem. Nós precisamos agir. Agir como cristãos, como homens e mulheres que acolheram a força de Cristo na nossa vida. E daí, esta força, esta graça, que é a ação do Espírito incriado, do Espírito Santo em nós, nos dá o garante de uma felicidade já aqui neste mundo, em meio aos tormentos. E podemos contemplar sempre que Deus traz vitórias aos nossos corações. Não há necessidade de nos refugiarmos no medo.
como alguém me dizia ontem, de tantas pessoas que nunca mais voltaram à igreja depois do início dessa peste. Nunca mais participaram das coisas. Estão encurraladas, amedrontadas, e muitas delas, nesse escondimento, acabaram por contrair o vírus da peste. Então, meu prezado ouvinte, diante de Jesus, o cristão se sente livre. Livre e fiel a Ele. Nossa caminhada neste mundo é uma caminhada também para a eternidade, para o estar com Deus eternamente. Esta realidade, ela marca a vida dos cristãos, subtraindo de suas existências o medo, a fragilidade, o suicídio e tudo mais. Tantas graças nós precisamos pedir ao Senhor, e a gente obtém essas graças mediante esses passos que a gente dá na fé. Eu não posso contentar com a fé que eu tenho hoje. Eu preciso crescer na minha caminhada de fé, lendo mais a palavra de Deus, participando ativamente dos sacramentos, fazendo a minha confissão, a minha adoração, promovendo sempre a partir do meu interior a devoção à Santíssima Virgem Maria, aos santos, aos anjos, e cultivando a caridade, o dom do amor de Cristo no coração, que nos faz ver o outro como nosso próximo, como nosso irmão. Deus te dê uma quarta-feira carregada das virtudes de São José, o Pai custódio de nosso Senhor, que quer também custodiar com a sua intercessão a sua vida, para que você possa dizer a cada dia: obrigado, Senhor, por mais um dia, com seus desafios e alegrias. Na liturgia desta quarta-feira, a Santa Igreja coloca para nós o Salmo 32 como meditação depois da primeira leitura, antes do Evangelho. E o versículo 10 deste Salmo, 10, 11, é uma palavra bonita. O Senhor desfaz os planos das nações e os projetos que os povos se propõem. Mas os desígnios do Senhor são para sempre, e os pensamentos que Ele traz no coração, de geração em geração, vão perdurar. Olha que verdade bonita que está neste salmo, que deve servir para todos nós. Os planos das nações são desfeitos por Deus. Deus desfaz esses planos quando eles são maus, quando eles atentam contra a liberdade das pessoas, contra o caminho de santidade que todo ser humano precisa percorrer. Vejamos quantos e quantos impérios, poderes neste mundo sucumbiram ao longo do tempo, porque a lógica não era de Deus. A lógica era perversa, a lógica era autoritária. A gente vê todos esses países onde o pobre povo vive debaixo do chicote do tirano, e a gente sabe muito bem quais são esses países, todo dia sempre são citados. Essas tiranias não funcionam. Elas vão e sucumbem. Todas elas. Porque os planos malvados das nações, eles são desfeitos por Deus. Qual é o caruncho, a ferrugem que destrói esses planos malvados? O orgulho, o autoritarismo, essa ganância pelo poder, esse desejo de possuir o poder para ocupar o lugar de Deus. Que geralmente essas tiranias, elas são ateias. Quem elas perseguem em primeiro lugar? Os cristãos. Porque o cristão não conforma seu coração a um tirano, a essas ideologias materialistas perversas. Nunca, jamais os cristãos vão configurar seus corações, seus sentimentos a esses tiranos e também aos tiranetes, que são os pequenos autoritários que nós temos no nosso dia a dia, nos nossos municípios, nos nossos estados, nas nossas instituições. Tiranetes, gente que quer subjugar a liberdade dos outros, que quer impor as suas misérias, suas concepções nada republicanas e muito menos cristãs aos ombros das pessoas. Então Deus desfaz isso, desfaz esses planos malvados. Eles duram algum tempo,
Porque para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então Deus não tem pressa. E geralmente nem é Deus que destrói, são as próprias forças negativas, forças tiranas, egoístas, maldosas, que vão destruindo esses planos. A própria maldição que o povo joga contra esses planos, que destrói vidas, que destrói a liberdade dos outros, caem por si mesmos. Dura um tempo, mas cai, porque aquilo que não caminha segundo as sendas de Deus não funciona. Deus, prezado ouvinte, é Ele que mantém o equilíbrio do universo. Todo o universo, toda a obra criada, toda essa monstruosidade que é o universo, basta você olhar para o céu em dias de noites escuras e céus claros, e dá para você ter uma ideia da grandeza de tudo isso. Tudo isso está sob as mãos de Deus, tudo. Deus é o equilíbrio de tudo. Ele é o Criador de tudo. Então, a Ele, a honra, o louvor para sempre, a adoração. Diante dEle, nós nos calamos para que Ele fale. E Ele fala no silêncio de nossas vidas, e Deus não quer nenhum mal para os seus filhos. O que Deus quer de mim? O que Deus quer de você? Que nós sejamos salvos, como dizia Santo Irineu, Deus quer que nós sejamos como deuses, iguais a Ele, participando da sua beleza divina. Esse é o nosso Deus, rico em misericórdia, rico em amor. Submetamos nossa vontade, o nosso querer, o nosso agir à vontade dEle e seremos felizes, não consolados por este mundo, mas consolados pelas bênçãos celestes. Pai Santo, acalente os nossos corações, abençoa nossas vidas, cura os que estão desanimados, fadigados, tristes, desolados, renova os sentimentos do coração daqueles e daquelas que perderam, estão chateados, estão arruinados por dentro. Cura-nos e liberta-nos com a força do Teu Espírito, sob o olhar intercessor do Pai adotivo do Teu Filho eterno, São José, o esposo casto da bem-aventurada Virgem Maria. Amém. Pela intercessão de São José, venha sobre você, prezado ouvinte, e sobre todos que nos escutam neste momento, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Ele nos permitir.